Olá para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas. Que bom você por aqui também acompanhando pela TV Câmara, canal 11.2 digital e também as nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube Câmara Municipal de Sete Lagoas. Nessa semana, no dia 20 de fevereiro, celebramos o Dia Nacional de Combate às Drogas e o Alcoolismo. O objetivo é conscientizar a população sobre os danos causados pelo consumo de álcool e drogas. Hoje, para falar um pouco sobre essa luta, convidamos para o Em Pauta o Arley Abreu, prevencionista, ex-usuário de drogas, voluntário da Associação Família de Caná e assessor parlamentar do presidente da Câmara, vereador Ivan Luiz, que tem como bandeira o combate às drogas e também o alcoolismo. Arley, que bom você mais uma vez por aqui, né? Além dos corredores da Câmara Municipal de Sete Lagoas, hoje a oportunidade de conversar um pouquinho aqui pela Rádio Câmara e TV Câmara. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com os ouvintes também da Rádio Câmara e boa tarde a todos. Arley, conta um pouquinho pra gente da sua história. A gente sabe que a sua história é muito interessante, muito emocionante e de muita luta, né? E é interessante para que as pessoas entendam um pouquinho, né, de quem passou por tudo isso, o tal do fundo do poço, né? Você esteve por lá. Conta um pouquinho pra gente aí sua história nessa dependência química e também até a gente vai falar da sua reabilitação, é claro. Exatamente. O início de tudo, Edmilson, isso é muito relativo, né? Que muita gente fala sobre por que você começou a usar droga, por que você se tornou um dependente de álcool. A gente não sabe. Cada um tem um jeito específico. Eu mesmo fui curiosidade. Convivia com gente que usava e eu só via aquele lado bom da coisa. Se tem um lado bom para entender, né? Uhum. Eu via a pessoa usando, trabalhando, namorando, se divertindo, cumprindo todas as responsabilidades que tinha. O que eu via nisso? Eu falei, essa coisa deve ser muito bom, porque você não vê nada de ruim nisso. Mas eu não sabia no outro dia uma ressaca moral, o que ele fazia para adquirir o uso, o que era depois que se tornar um dependente químico. O tão sofrido é você querer usar e não ter o dinheiro ou alguma coisa que faça o seu uso. Mas também existe também causas, traumas do passado. Então são vários fatores que uma pessoa se torna um dependente químico ou um dependente de álcool. Pode ser de repente um gatilho, né? E aí, vou fazer as perguntas aqui pertinentes. Sim. Também, né? Porque você foi usuário, você sabe falar de cadeira como ninguém. Você disse que vai por curiosidade a primeira vez. Aí você está na turma de amigos, a primeira vez é curiosidade. E depois da primeira vez que é curiosidade, o que se passa para você ainda para a segunda vez, terceira e quarta? Edmilson, o que acontece com o corpo, com a mente, naquele momento? Isso é muito importante, essa pergunta, porque muitos talvez não entendam o que eu vou falar. A droga, o álcool, a substância é boa, é uma substância prazerosa. Quando a gente usa uma coisa que a gente não gosta, a gente não usa mais. Uhum. Então, enquanto eu estava bebendo, usando a droga, de várias que eu usei, enquanto eu estava curtindo aquela onda da droga, o meu organismo estava absorvendo aquilo. Porque a gente, quanto mais usa, o corpo passa a ser dependente daquilo. Você vai largando mais as responsabilidades de lado para viver mais o uso da droga ou da bebida. Uhum. Então, enquanto a gente, que eu falo que é muito interessante, enquanto a gente estava vivendo aquela onda da droga, o corpo da gente estava sendo curtido por aquilo. E depois, quando você passa a se tornar um dependente químico, aí que você vai ver o tanto que é sofrido você ser dependente de uma coisa, principalmente do álcool ou de qualquer outra substância. Uhum. Que a pessoa fala que hoje a pessoa usa por vagabundagem, alguma coisa. Muitos sim, outros não, né? Porque o corpo pede. Então isso aí eu já não usava mais porque eu queria. A droga não me dava mais prazer. 1 ano antes de eu me internar, eu usei por 1 ano a cocaína chorando, porque eu não queria, mas o corpo pedia. Uhum. Então eu tinha que usar. Então, no momento que eu estava curtindo aquilo, o meu organismo estava absorvendo. E depois eu não dependia mais de mim. E desde o princípio, a sensação
ela, como diz, naquela viagem, né? Aquela Sim. sensação que você diz de prazer, ela permanece o tempo todo ou depois de certo tempo esse prazer não é mais o mesmo? Ou é sempre prazeroso? Não. Ela é como eu te falei. No início ela é sempre prazerosa. E quanto mais você vai usando, curtindo aquela sensação, depois ela não passa a te dar mais prazer, a droga. Uhum. Aí que é onde que eu falo. Eu não usava mais por prazer. Eu usava porque o corpo pedia. Não te Então, interessava não me mais interessava esse mais. tipo de prazer. Ela não me dava aquele prazer de início. Entendi. Porque no início, enquanto eu curtia ela, eu trabalhava, saía, tinha responsabilidade, tinha tudo. Depois você passa a usar por dependência O emocional e seu dependência organismo física. O pede. organismo pede. A gente cita muito, visivelmente, o alcoólatra. Aquela pessoa que acorda de manhã, que está trêmulo, com a mão tremendo, e você pode perceber que depois do primeiro copo de qualquer álcool destilado que ela bebe, ela estabiliza. O corpo recebeu o que precisava. Recebeu o que precisava, né? Então aquela primeira dose foi para estabilizar. A gente fala que precisava no caso da dependência. Exatamente, que precisava para estabilizar aquela tremura. E depois o que ele continuava bebendo, a consumir, era só para ficar bêbado. Aí, aonde muitas das pessoas, você pode ver que a maioria dos dependentes hoje, alcoólatras que estão nesse estágio, como eu me internei, eu estava nesse estágio, não está feliz. Não tem como estar feliz. Eu não usava porque queria, usava por uma necessidade. Se você chega nesse estágio e fizer a pergunta para 10, 10 vão responder para você. O que quer sair daquilo? Exatamente. Alguns poucos podem dizer que gosta, mas todo mundo quer sair. Já se viu mergulhado em um abismo sem fim, né? Exatamente, Edmilson. Assim, a maioria sim, mas isso é uma coisa muito interessante, porque muitas daqueles dependentes químicos, a maioria você vê na rua, no estágio de rua, porque o tratamento envolve a família no tratamento. Então, por que você vê muitos na rua? Ou a família não aceita e ele vai para a rua, ou ele mesmo não aguenta a pressão da família e vai para a rua. Sofrendo ele está, né? Eu não tenho culpa da minha doença, mas eu sou responsável por procurar ajuda. A questão do fundo do poço é muito relativo. Enquanto a pessoa não quiser parar, o fundo do poço talvez nunca você vai achar ele. Enquanto ele estiver cavando... É um abismo sem fim, né? Exatamente. Pois é, Warley, é importante a gente deixar bem claro, né? Porque existem várias pessoas, né, que estão trabalhando imbuídas, como a gente vai falar daqui a pouquinho, como a família de Caná, que estão lá com a mão estendida o tempo todo, né? Que às vezes a pessoa acha que está naquele mundo, que não tem mais, a família já deixou de lado, e até mesmo por sofrimento, que a pessoa que está usando drogas, ela começa a ficar diferente dentro do lar. E qual que é a importância, Warley, da família nesse momento? Porque muitas famílias, te cortando, Sim. muitas famílias desistem, né? Desistem porque não tem condições psicológicas para suportar um viciado em casa. E qual que é a importância da família nesse momento, dessa virada de chave, de tentar ajudar? É uma importância muito grande. Essa parte que você falou é uma parte muito importante. Porque o seguinte, por que você falou aí, as famílias cansam, as famílias não aguentam, não estão psicologicamente preparadas para lidar com isso? Muitas das vezes, Edmilson, é por falta de informação, né? Por vergonha, por falta de informação, ou conversar com aquela pessoa que nunca teve algum problema com alguém na família sobre isso. Entendeu? Porque é o seguinte, eu sou um dependente químico, eu vou morrer um dependente químico. Eu não tenho culpa da minha doença, mas eu sou o único responsável por tratar dela. E o tratamento é de grande importância a participação na família. Por que isso, Edmilson? Enquanto nós, dependentes, estivermos em situação de ganho, o que era uma situação de ganho? Eu saía, deixa eu citar o meu exemplo. Eu saía, ficava 2, 3, 4 dias na rua. Quando acabava o dinheiro, acabava tudo, eu sabia que eu tinha uma casa que eu ia ser colhido. Eu tinha roupa lavada, roupa passada. Fazia uma chantagem emocional ali nos meus pais, porque a gente
é mestre em manipulação, se vitimizar, e para arrumar um dinheiro ou pagar alguma conta. Então, eu estava numa situação de ganho. Eu tinha motivo para parar de usar? Não. Aí, depois que meus pais procuraram se informar da doença, que muita gente acha, ele é um vagabundo, ele é um nóia, ele é um cachaceiro. Quando eles passaram a se informar da doença, eles passaram a aplicar o amor exigente. O que é o amor exigente? Eu amo, mas eu exijo. Que é onde que a gente vai chegar lá, que é onde tem as reuniões da Associação Família de Caná. Eles começaram a falar não comigo. Começaram a impor regras, horários para chegar em casa. Falaram, dívida é sua. A partir de hoje eu não pago mais dívida sua. Então, eles foram fechando o cerco ao meu redor, não com o Arley filho, mas com o Arley usuário de droga. O não também é amar. Então, eles me deixaram na situação. Por quê? Porque dali para frente, tudo que eu fizesse dali para frente, a responsabilidade era minha. Aí eu já tinha um motivo para me parar de usar droga. Porque eu sabia que tudo que acontecesse dali para frente, eu que ia arcar com as consequências. A responsabilidade era total, sua. Exatamente. Então, isso aí é o amor exigente. Então, por isso que a gente fala com as famílias, Edmilson, é muito mais difícil trabalhar hoje as famílias do que o próprio dependente. Porque a gente fala isso para a família dizer não, para a família impor regras, impor condições. Não é o dependente que tem que impor condições, é a família que tem que impor condições. Enquanto ele estiver morando no lar do pai ou daquele responsável, quem manda é o responsável, não é o dependente. Então, a família aprende isso. Então, a gente acha muito fácil falar para uma mãe, para um pai isso. Agora, eles aplicaram o amor exigente, é muito difícil. Não é uma regrinha. É muito difícil. Que não vai é uma aprender. cartilha, eu imagino. Porque, na verdade, tem que combater com momentos de violência, momentos de loucura, né, atrás da droga. E vai, quer dizer, é complicador dobrado. Por quê? Primeiro você tem que tratar um filho seu, né, daquela forma, que não é o natural. Mas precisa ter regras. E, ao mesmo tempo, às vezes, essa regra não é tão simples de impor, porque quem está do lado de lá não vai aceitar. Exatamente, é aquele ditado, toda ação tem uma reação. E para você ver um sinal que está dando certo, quando a família começa a agir, tem uma reação, aí que você vê, pode ficar tranquilo que está dando certo. Tem aquele ditado, eu não consigo, se eu não estou conseguindo mudar alguém, nós mudamos as nossas atitudes em volta daquela pessoa. Porque a família, gente, tem toda uma obrigação, uma responsabilidade de ajudar aquele familiar ou dependente, mas ela não tem uma obrigação de ficar com um usuário ou um dependente dentro de casa, desde que ele não queira nada, né? A família adoece junto com a nossa doença, que nós chamamos de codependência. A família para a vida dela para viver a nossa vida, que nós não queremos nada com nada enquanto a gente está em uso. Se a gente está dentro de casa, a família não fica à vontade com medo da gente roubar alguma coisa. Se a gente vai para a rua, a família fica desesperada sem saber o que a gente está fazendo, se a gente vai voltar ou não. Exatamente. Arley, uma pergunta que eu faço para você você, naquele momento, quando a família começa a impor as regras, existe um sentimento de, pelo menos, falar assim, gente, que covardia eu estou fazendo com meus pais? Ou você se fecha para esse mundo das drogas e que se dane todo mundo? Porque aí o lado emocional, tipo assim, gente, que covardia eu estou fazendo. Tipo assim, vamos colocar a palavra dó. Eu tô com dó dos meus pais por passar por isso. Existem os dois lados. Eu sabia, depois que eu aceitei, que eu via que eu estava me prejudicando e prejudicando a família, eu via que eu estava fazendo eles sofrerem. Mas no mesmo momento que eu via eles sofrer, até aquela primeira, assim, aceitação, que a gente fica lutando contra a gente mesmo. Não, vai dar certo, eu vou tentar mais uma vez. Então a gente cria uma luta com a família. As piores pessoas na minha vida, Admilson, quando eu estava em uso, eram meus pais, meus irmãos, porque eram os únicos que estavam ali comigo naquele momento, me chamando a atenção.
para mim parar de usar, para mim parar de beber. Porque a rua não tem esse Não, na rua argumento. você tem, é parceiro de uso. Então, eles para mim eram os mais chatos da minha vida. Mas na hora do aperto, na hora que eu fui preso, na hora que eu passava mal, na hora de pagar um traficante, na hora que eu ia pro hospital, quem que tava lá do meu lado? É os mais chatos que eu achava, que era a minha família, entendeu? Então você sabe que você está fazendo errado, mas aquele primeiro momento deles começarem, é o que eu falei, deles começarem a aplicar o amor exigente, naquele momento, eles eram as pessoas mais insuportáveis para mim, porque eles estavam querendo tirar de mim, naquele momento, a coisa que eu mais amava no momento, que era a droga em geral, a bebida. Não faça isso comigo, né? Não façam isso. E no seu caso comigo. era bebida e droga? A gente costuma falar dependência cruzada, que era mais de uma substância, né? Entrando bebida, com maconha, cocaína, lança perfume e Qual foi seu coisas. limite, Warley, de uso? De chegar próximo de uma overdose, por exemplo, se já teve ocasião assim? De você falar assim, eu tive já o pé lá, né? Eu já tive, Edmilson, eu nunca tive essa... O que você falou assim, risco de uma overdose. Mas eu já tive vários sinais. Eu tenho um problema sério de gastrite. Hoje está estabilizado, estou há 11 anos sóbrio, há 11 anos que eu não tenho esse problema mais. Então, eu fui internado várias vezes por passar mal, né? Por problema de estômago, de ter que ficar internado no hospital, por causa de passar mal. Queira ou não, era um aviso, né? Era um aviso. É uma bomba relógio, né? Exatamente. Misturava medicação, medicação com a substância. Então, era uma bomba relógio. O coração da gente ficava daquele jeito, né? Então, eu já tive vários sinais. Graças a Deus, estou bem aqui. Nunca tive uma overdose, mas eu acho que os sinais eu enxerguei a tempo, né? Estava caminhando, né? Isso. Uma outra pergunta para você, Warley. Quando você vira a chave, né? Que você falou assim, bom, eu vou parar e conseguiu, tem 11 anos que você não faz mais uso. Ainda existe, o corpo ainda pede, depois de estar desintoxicado, como é o seu caso, 11 anos, Sim. O corpo ainda pede, tipo assim, não, esse aqui nunca mais, se passar perto, o corpo ainda pede? Edmilson, isso... O pessoal falar uma recaída é possível? Não, recaída sempre é possível. Por que eu me apresentei, você me apresentou aqui? Eu sou um dependente químico, eu vou morrer um dependente químico. Eu estou sóbrio há 11 anos, eu não tenho cura. Né? Então eu vou falar de mim, isso vai de cada um. Eu não tenho eu não sei se eu fui muito agraciado por Deus, que eu nunca, quando eu parei, que eu saí da minha internação, eu nunca tive uma vontade de chegar ao ponto de falar assim, nossa senhora, eu tenho que ir embora para casa porque me deu uma vontade. Eu nunca tive essa vontade. Sair do local, de alguma coisa? É por causa de vontade. Porque eu também, quando eu saí da minha internação, eu procurei uma religião, comecei a frequentar o grupo de multiajuda e eu me blindei com isso também. Mas a gente lembra daqueles momentos que eu tive no início, que eram os momentos que eu podia falar que eram os momentos bons. Os únicos momentos bons que eu tive foi de início, né? Porque, igual eu repito, naquele momento eu não sabia que eu ia me tornar um dependente químico. Aquele velho ditado, eu paro quando quero, tô tranquilo, né? Então eu acho que eu fui muito agraciado por isso. Eu não sei se hoje é porque, igual eu estou aqui hoje no gabinete do vereador Ivan Luiz, eu não me vejo um serviço, para mim não considero um serviço. Isso é meu tratamento. Todo dependente que eu atendo, eu me vejo no meu passado. Toda família que eu atendo, eu vejo no olhar deles o que eu fiz com... Garra um pouquinho aqui, gente, desculpa. Eu entendo você, é porque é uma emoção muito grande, né, Warley? E primeiramente até parabenizar você por estar, né, dando entrevista e falando de si próprio, porque todo mundo, ou às vezes a grande maioria, tenta se esconder, né, da realidade. A família tenta esconder, eu não tenho um filho drogado. Mas você passou por tudo isso e o mais importante, a sua emoção, é a nossa emoção de saber que você venceu e passou por tudo isso e hoje ainda ajuda pessoas através da família de Caná. Por isso que a gente continua, porque a gente sabe que tem jeito.
né? É um trabalho anônimo, um trabalho de anonimato. A gente tem que passar o máximo possível para todo mundo que tem um lugar de buscar ajuda, que tem uma esperança ainda, né? No fim do túnel. A família cansa sim, mas talvez por uma falta de informação. Mas a família também tem o seu limite. A família pode ir até um certo ponto. Dali para frente, é nós dependentes que temos que caminhar. Claro. Né? Claro, tem que ter o ponto de partida. Exatamente. Alguém precisa tomar uma decisão e é o dependente. Exatamente. A família está pronta para andar junto, né, de mãos dadas, né? Pronta ela nunca está, né, Edmilson? Não, sim, mas depois está mergulhada, tô aqui. Exatamente. A família tem que entender que o problema não é só do dependente químico. Ela tem uma grande responsabilidade no tratamento para ajudar aquele dependente. Mas a família não deve se culpar, é uma grande diferença. Ela tem uma responsabilidade para ajudar o dependente. Mas ela não tem que se culpar pelo uso da droga daquele dependente. Cada caso é um caso. Eu nunca, e o meu caso foi diferente, eu nunca culpei e minha família nunca teve culpa por o meu uso. Porque quando eu comecei a usar, eu não sabia que eu ia me tornar um dependente, eu estava curtindo aquele momento. Quando eu comecei a beber, eu não sabia que eu ia me tornar um alcoólatra. A curtição de momento, né? Curtição, que tem gente que usa, curte, vive uma época e para. Eu não, eu tive e tenho a predisposição de ser um alcoólatra e um dependente químico. Ô Arley, toma um pouquinho d'água aí. Dia 20 de fevereiro, gente, é o dia que celebra o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Então a gente passa a semana toda comemorando. Comemorando nada, né? Celebrar esse dia, porque não tem que comemorar nada. Ou melhor, a gente pode até comemorar depois da vitória, né? Mas é uma luta muito grande. Eu tô dando esse espacinho aqui pra você tomar água aí, até que a voz ficou um pouco embargada. Mas, ô Arley, qual o momento mesmo que você falou assim, a virada de chave, aquela... Porque às vezes tem muitos dependentes que a família interna volta para as ruas, continua usando droga, tenta novamente. O próprio dependente às vezes fala assim, agora eu saio dessa e não consegue. Você teve esse vai e vem de tentar várias vezes ou foi uma virada de chave assim definitiva? A partir de agora eu paro. Não foi de primeira, não. Né? Eu tive 3 internações antes. Por livre, espontânea vontade, assim, eu fui, não à força, mas por pressão familiar. Eu não fui porque quis. Isso. Para você estava tudo normal, né? Tava tudo normal. Achava que ia dar um tempinho e ia voltar tudo normal. E isso faz uma grande diferença. Quando a gente vai para um tratamento pelos outros, a grande chance de não dar certo, é uma grande chance de não dar certo. Então a gente tem que ir pela gente e pela decisão de saber que você não aguento mais. Depois, nessa 4ª internação que eu estou limpo até hoje, eu já não estava aguentando mais. Que aí foi vários fatores que aconteceram. O meu problema de saúde que eu tive, a pressão familiar, né, de depois eles participarem das reuniões e aprenderem a lidarem comigo. E um fator crucial que eu não aguentava mais. E uma chave, uma virada impressionante da pressão familiar. Eu não aguento mais. O que é que nós vamos fazer com você? Aí foi onde que eu dei um estalo. A gente estava passando o Réveillon em outra cidade. E eu lembro que só acordei no apartamento daquele estado. E meus pais, né, me contando como que me levaram para o apartamento. E tudo foi obra do destino. E apareceu uma vaga numa clínica que eu tenho uma gratidão muito grande, ainda que é a Clínica Novos Rumos, em Betim. Saiu uma vaga, parece que foi tudo assim. E falei, não, eu vou, não aguento mais. Eu vou por mim. Aí de lá para cá foi tudo mais fácil. É onde que eu falei que depois disso eu fiz a minha parte, por onde. Quando eu saí da clínica, eu fui sair sozinho uns 3 meses depois, por medo e por não dar crédito para a família me cobrar. Que você tá saindo para onde? Que é muito ruim. Mas eles não têm culpa. Eu dei motivo para eles cobrarem de mim, que foi 17 anos de uso. E 6 meses para mim pôr a mão no dinheiro.
O dia que eu pus a mão no dinheiro, 6 meses depois, eu tremi todo de novo. Veio aquela lembrança do momento que quando eu não tinha nem tempo e nem dinheiro para sair, para usar droga. Aí eu falei uma vez, não é o meu objetivo esse. E graças a Deus eu tô até hoje aqui. Amém, o Arley. Amém. E 17 anos não são 17 dias. Não. Você imagina 17 anos. Quase que completou a maioridade, vivenciando, atrapalhando, angustiando a família. Exatamente. Que loucura isso. Tem participação pelo WhatsApp aqui, ô Arley? Flávio Fagundes, boa tarde, Edmilson Arley, parabéns pela entrevista, pelo exemplo e história de vida do nosso amigo Arley. Flavão. Que Deus abençoe a todos vocês e suas famílias. Obrigado, viu, Flávio? O Flávio está dizendo aqui que o vereador Ivan Luiz merece todo o respeito e agradecimento pelo trabalho que realiza em Sete Lagoas. É o Ivan Luiz, né, que agora é presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, que eu achei fantástico aquela manchete do jornal Sete Dias, de dependente a presidente. Aquilo também Bacana, marcou né? demais. São coisas que, né, Wally, que depois a gente consegue perceber só depois que quem passa, né? Dá valor a uma frase dessa, por exemplo, né? De dependente a presidente, quer dizer, olha para você ver, né? Quem tá lá mergulhado, jamais imagina que ele pode estar lá em cima, né? Dando, assim, né, razões de alegria para muitas pessoas. Exatamente. Muita gente podia falar assim, quem imaginava, né, que Ivan, de dependente, quem viveu a época dele, de hoje a ele advogado, prevencionista, palestrante, está como vereador pelo segundo mandato e presidente da Câmara. Eu tenho uma gratidão imensa, Edmilson. Primeiramente a Deus, a família, que sempre caminhou comigo, sabe? E Ivan Luiz também. E eu estou limpo há 11 anos e tem 13 anos que eu estou com ele. Ele me tolerou 2 anos ainda, puxando minha orelha, me chamando a atenção ainda. Então, ele é um espelho para mim. Tem jeito, né? Ele está há 33 anos aí, esse ano acho que faz 34 anos que ele está aí sóbrio, né? Eu já estou há 11 anos, então, em vez daquele dependente só pegar o exemplo de quem não está dando certo, para usar como desculpa, pega o exemplo nosso, de Ivan, que está dando certo. Tem jeito, né? E serve como exemplo, até vocês que amparam com as mãos, essas mãos também estiveram lá, né, usando aquela danada daquela droga. Então, quer dizer, serve de exemplo para vocês que, vou passar um vídeo de exemplo. Não, o exemplo sou eu que estou aqui tentando te ajudar, né? Exato. É o mais importante. Para a gente chegar na reta final agora, vamos pular agora para o trabalho que vocês fazem na família de Caná, que é interessantíssimo, é uma coisa extraordinária, é um trabalho assim que a gente deveria, né, toda a população deveria abraçar e abraçar mesmo, se puder ajudar sempre, porque é um trabalho árduo e depende também de doações e tudo mais. Só para a gente entrar nessa pergunta da família de Caná, porque eu gostaria de perguntar para você, ficaram amigos pelo caminho no mundo das drogas, Wally? Você que conviveu? Que eu falo, se foram. Eu tenho amizade, não tenho convívio. É uma situação muito interessante. Eu não convivo com quem usa droga. É o que eu falo da minha recuperação hoje. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendeu? Eu posso ir em todos os lugares, mas nem todos os lugares me convém. Eu tenho amigos, né, que eu encontro da minha época, uns morreram, outros estão presos, outros estão em uso, outros estão sóbrios, né? Paro, converso, brinco, normalmente. Só não convivo com eles, porque não é a minha vida mais. Claro. Eu não preciso de virar inimigo deles, existe essa diferença. Mas muitos morreram. Muitos morreram, presos, estão ainda em uso. E muitos também já saíram também, igual eu, né? Muito importante. Bom, gente, a Associação Família de Caná tem as reuniões semanais, né, Arley? Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que vocês fazem de resgate. É um trabalho anônimo, né? Não precisa de fazer propaganda com quem vocês conseguem resgatar. Conta um pouquinho pra gente da Família de Caná. A Associação Família de Caná, ela se encontra ali na paróquia da Igreja São Cristóvão. Ela foi fundada em 1998, já existe há 25 anos. O que a gente trabalha lá? A gente trabalha com a família e com o dependente químico, tá? É onde que eu falo que é a participação da família, que muitas das vezes o que mais chega pra gente aqui é a família chegando e falar, eu quero que interne meu filho e pronto, eu quero que interne meu parente e pronto.
e acha que é só levar para a comunidade, se internar, mas esquece que ele vai voltar um dia. E a família, se não se tratar, não se informar sobre a doença da dependência química e a doença que a família adquire, que é chamada de codependência, a família corre um grande risco. Quando o dependente voltar, se ele continuar com as manipulações e a família não se informar, todo aquele dependente recair de novo. Então, as reuniões agora são todas as segundas-feiras, a partir das 19h30. Hoje é dia. A gente quer até convidar quem estiver escutando aí para ir às reuniões, até para conhecer. Não precisa de ter nenhum dependente não. Vai para conhecer o trabalho da até para gente. repassar para as pessoas, né? Exatamente. Mas eu entendo a família, porque eu também era assim, eu tinha vergonha, mas lá vai estar todo mundo na mesma situação. O que é a reunião lá, Edmilson? Nós temos a primeira parte espiritual, com vários voluntários. Todos nós, voluntários, já passamos por algum problema com dependência química. Eu, como usuários, os voluntários das famílias, com familiares deles. Então, a gente tem uma propriedade para estar tratando o dependente e a família. Então, a família chega ali desolada, derrotada, é onde que lá ele pode ter certeza que lá ele vai ser acolhido por todos nós que temos a certeza que tem jeito. Lá tem voluntários que têm filhos recuperados, parentes recuperados, e tem outros que ainda o filho está em uso, mas ele fala assim, eu não consegui recuperar meu filho, mas quantas vidas eu já recuperei aqui de outras famílias, entendeu? Então, a família, ela tem que entender, Edmilson, que ela não está indo lá não só para o dependente químico, até para ela se tratar, para ela não se culpar, para não ficar com remorso de alguma coisa que vier a acontecer. Que então, legal. É uma instituição... Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, é totalmente legalizada, regularizada. A gente depende muito de doação, que seja qualquer tipo de doação, desde roupa, desde cesta básica, que a instituição, de higiene, né? Produto de higiene que a gente doa para as comunidades terapêuticas, sabe? A gente tem despesa com contabilidade, a gente tem despesa com doação lá do salão, com energia elétrica. Então, assim, vão para conhecer a instituição, que vocês, com certeza, a gente tem o hábito de reclamar de tudo, né? Tô trabalhando muito, eu queria ter um carro assim, queria ter uma casa assim. Então, a gente não sabe o tanto de pessoas que queria ter o que a gente tem. E quando a gente sai de lá, a família que vai lá a primeira vez, sai de lá falando assim, eu achei que eu tinha problema. Tem gente na mesma situação ou pior do que eu. E o importante, né, Warley, é que essas reuniões, elas trazem, né, elas mostram, né, a dinâmica, o dia a dia e o conforto que vocês trazem para a família. Porque cuidar de um dependente químico, né, não é só internar, como você disse. Não. A família de Caná faz um trabalho onde você recupera a família emocional. Exatamente. Quer dizer, é o antes. Isso. Durante o tratamento desse dependente, a família precisa de um suporte, né? Porque, afinal de contas, é um ente querido seu que está internado. Exatamente. Você não quer ter um filho longe de casa e o depois, né? O depois também é muito importante. Porque a família tem que se manter firme para não deixar a tal da recaída. Então, a família de Caná faz um trabalho importante antes, durante e depois. Isso é muito importante. Demais. Igual nós dependentes, o tratamento nosso é eterno, o tratamento da família também, da codependência, é uma vigia constante. E lá eles aprendem uma vigia, não de ficar atrás da pessoa vigiando, de aprender a lidar com o dependente químico. Né? E novas técnicas vão surgindo também, né? Importante você A falar ciência vai avançando. de novas técnicas, Edmilson. Nós estamos tendo muito caso que está aparecendo para a gente agora aqui, que não faz diferença nenhuma do regaço social que um drogado ou um alcoólatra faz dentro de casa. A dependência por jogos. Tá agora o auge. É uma nova modalidade. Nossa, você não sabe o tanto que a gente está tendo de caso. Essa talvez destrói mais rápido a parte financeira do que a droga. Isso. Porque a dos jogos Exatamente. é uma coisa parte sem financeira, fim, né? Exatamente. O emocional é a tam- mesma coisa. Desgaste com a família, briga com o relacionamento, né? O casal.
E o financeiro, que quando a coisa aparece, quando alguém já descobre, quando a pessoa fala, Já ali perdeu já muita foi coisa. cartão de crédito dele, já Bens. foi cartão do pai que já clonou, já foi bens que o pai já fez financiamento, que a agiota está em cima, e é valores de... Temos casos de desde 50 mil a 300, 400 mil reais. Você tá doido. E é engraçado porque é uma nova modalidade, porque a jogatina sempre existiu, né? A banca de baralho, desde a época de meu pai contava história e tudo. Mas nós não estamos falando dessa mesa de baralho, apesar de que também é um jogo de azar. Mas nós estamos falando da nova modalidade. Tá no celular os jogos. Os jogos estão aí o tempo todo, né? É um clique e você perde uma casa. Admilson, uma coisa é igual o álcool. Toda pessoa que se torna um alcoólatra, ele não sabe se eu não sabia que eu ia me tornar um alcoólatra. Qual a melhor maneira de você evitar isso? Não usando. Eu me tornei um alcoólatra depois que eu usei, passei a gostar e tive a predisposição para me tornar um dependente de álcool e as outras drogas. Hoje o jogo também, antes era aquela época do Atari, né, Nintendo. Eu falo que eu tenho vontade de... É um joguinho que não apostava dinheiro, Não, né? Era exato. só Quem julgar, vai né? dar uma importância para jogo? Gente, acho que jogo é diferente de uma droga. Não, ele só vai saber aqui depois que começar a jogar. Eu fico falando esses dias, estava conversando no gabinete que eu tinha vontade de comprar esses videogames para ficar brincando com Maria. Mas eu falei, como eu sou uma pessoa que eu já tenho uma predisposição para ser um dependente, me dá até medo de comprar um... Para brincar, né? Para brincar. Para se tornar um vício. Exatamente. Então, e ansiedade, né? Não tem uma diferença nenhuma daquele dependente de álcool e droga. E o tratamento da família também, com o dependente de jogo, é a mesma coisa. A família de Caná também trata? Tem chegado casos? Exato, muitos. Nós temos casos lá, dependente de jogos e família acompanhando também. Porque é o mesmo foco do tratamento, é dizer não. A gente fala, nunca paga uma dívida de traficante, nunca paga uma dívida de jogos, né? Porque isso tudo, Edmilson, eu tô falando assim, não, a gente tem um trabalho para a pessoa chegar nesse ponto. Claro, tá? O não é para não pagar porque você não fez a dívida. Toda vez que você paga, o familiar paga uma dívida de tráfico ou uma dívida de jogos para aquele familiar dependente, ele está abrindo crédito para ele fazer de novo. Então, não é só pagando que vai resolver o problema. Então, você tem que um trabalho não deixar em conjunto. fazer a dívida, né? Exatamente, um trabalho em conjunto do dependente parar de julgar e da família aprender a dizer não. O não também é amar. Ô Arley, eu ia encerrar com essa frase sua, né? Amar. Mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? Obrigado aqui de coração pela entrevista, né? Nessa semana que é tão importante, celebrando aí o Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. Você que vivencia isso diariamente junto com toda a equipe do vereador Ivan Luiz. Parabéns pelo trabalho. Se eu puder ficar aqui, eu falaria o dia inteiro elogiando o trabalho. Não tem fim, né? Não tem fim, né? As famílias que passam por isso sabem. Se você não tem um familiar, mas você conhece alguém que tem, né? Um amigo que está nas ruas. Portanto, então, a solução tem. A ajuda tem. Tem jeito. É só se informar e a família de Caná está com os braços abertos o tempo todo. Pode contar com a gente na Associação Família de Caná. Nós estamos a todas as segundas-feiras, de 19h30 às 21 horas. Estamos também aqui de 8 da manhã até às 17 horas no gabinete do vereador Ivan Luiz, à disposição. Temos também a rede social da Associação Família de Caná, a rede social do vereador Ivan, pode entrar em contato, a nossa rede pessoal também dos voluntários. Tem jeito, procure informação, nós preservamos o anonimato. Isso é uma dificuldade grande das pessoas buscarem ajuda, é isso, vergonha, medo de achar que vai ser exposto. Não. Independentemente de ser exposto ou não, o mais importante é salvar essa vida que está, né? Sendo dilacerada pelas drogas. Exatamente. Então tem que procurar ajuda, informação, que tem jeito. As famílias cansam, porque a gente dá trabalho, Edmilson. Eu falo com dependente. Quando eu estou atendendo dependente, eu falo assim, nem a gente aguenta um ao outro aqui, porque nós damos trabalho mesmo. Mão de obra danada. Só quem tem um dependente dentro de casa que sabe o regaço que a gente faz numa família. O Arley, obrigado pela sua participação mais uma vez. Abraço para você
e toda a equipe, né, do gabinete do Ivan Luiz, que está aí, que abraça sempre essa causa, e a todos da família de Caná. Segunda-feira é dia de reunião lá Hoje, né? na paróquia São Cristóvão. São Cristóvão. Dá um pulinho lá, é interessante. Exatamente. De repente você não tem ninguém que esteja passando por isso, mas de repente você pode entender a dinâmica e tentar ajudar de alguma forma, com Levar doações. informação para alguém. Exatamente. Né? Obrigado, viu, Ar? Obrigado a você, Edmilson. Agradecer toda a minha família, né? Que eu dei muito trabalho. E quem esteve comigo e acreditou em mim, né? Então é isso mesmo, o vereador Ivan Luiz, por ter tido muita paciência comigo, que a gente dá muito trabalho, né? Então agradecer a todos vocês pela oportunidade, sempre que precisar a gente está à disposição. Nós é que agradecemos. Gente, conversei aqui com o Arley Abreu, né, nesse tema tão importante, reflexões e ações, a luta contra drogas e o alcoolismo, para você que acompanhou aqui pela Rádio Câmara 103,5, também pela TV Câmara, canal 11.2 digital.